Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de tecnologia. A tecnologia que eu escolhi para o vídeo de hoje é uma que já foi solicitada aqui e é reconhecimento facial. O reconhecimento facial é muito usado pelo Facebook quando ele te recomenda marcações em fotos. Então às vezes ele te pergunta, isso aqui é você? E aí você tem que confirmar se sim ou não. Alguns celulares também permitem você desbloquear ele com reconhecimento facial. O meu infelizmente não faz isso. A gente vê isso muito em filmes também, uma câmera de segurança que consegue identificar um suspeito rapidinho e de repente a polícia já corre para lá. Tudo isso é reconhecimento facial. Mas não confunda com a detecção facial. A detecção facial é usada pelo Instagram e Snapchat, por exemplo, nos filtros. Então eles identificam o rosto e podem botar cílio postiço, essas coisas. Então a detecção facial basicamente identifica um rosto. E o reconhecimento facial identifica o seu rosto, ou o meu rosto. Nós humanos somos capazes de identificar as coisas muito rápido, né? A gente olha e já sabe identificar um porta-retrato, uma lâmpada, uma pessoa. Só que a primeira vez que você viu um objeto, tipo, sei lá, um batom, você não sabia que aquilo era um batom. Você olhou aquele formato, mas não era capaz de saber o que era. Mas basta aprender e aí você sabe. Quando você vê uma pessoa desconhecida na rua, você pode não saber quem é, mas você sabe que é uma pessoa. Você enxerga normalmente um par de olhos, um nariz, uma boca, um rosto, bochechas, queixo, e o seu cérebro processa isso como pessoa. E o que faz cada pessoa única é a combinação das características desses atributos básicos. Olho azul, olho marrom, a distância entre os olhos, o tamanho, a largura do nariz, o tamanho da boca, tudo isso faz cada rosto ser único. E é exatamente a análise desses atributos e das suas características que um algoritmo, um código, um programa faz. E aí assim ele consegue reconhecer o rosto. Então você pode imaginar que ele consegue identificar olhos, mas ele precisa medir a distância entre os olhos e ver de lado como é que é. É quase como se fosse um mapa do rosto da pessoa, muitas vezes um mapa 3D. Ele consegue calcular a distância entre as suas proporções e aí gerar uma espécie de mapa de quem você é. Só que ele precisa de uma base inicial para poder comparar. Não adianta você mostrar para um algoritmo uma foto que ele nunca viu na vida e falar quem é essa pessoa. Ele não vai saber. Mas se ele já tiver um modelo pré-definido dessa pessoa, ele vai conseguir comparar uma foto e dar um match. No seu celular, quando você usa o seu próprio rosto para desbloquear, você precisa treinar ele antes. Então você segura ele na sua frente, mexe o seu rosto para vários ângulos e ele é capaz de gerar um modelo 3D do seu rosto. E aí quando você segura ele aqui, ele compara essa imagem de agora com a imagem 3D que ele já tem guardada dentro dele. Claro, tem um pouco mais de inteligência nesse processo. Se você estiver sorrindo enquanto você tentar desbloquear, ele vai ser capaz de identificar que é você de fato. Tem outras circunstâncias também, do tipo iluminação, que pode estar diferente da hora que você treinou, mas ele tem uma inteligência para conseguir descartar um pouco esses fatores e focar no que realmente importa, que são as suas proporções básicas. A sua distância entre os olhos não muda. Eu posso estar com muita maquiagem, tipo agora, ou eu posso estar sem, mas o meu rosto é sempre o mesmo. A distância dos meus olhos é sempre o mesmo, o tamanho do meu nariz é sempre o mesmo, a minha boca. Claro, se eu fizesse uma plástica, talvez o meu celular não fosse reconhecer porque mudaria muito esses valores, essas proporções. Mas aí é só questão de treinar novamente. E já no Facebook, você tem um conjunto de fotos que estão marcadas como você. Então, quando surge uma foto nova, ele compara com um conjunto muito grande de fotos, de dados, de pessoas e dá um match. Isso aqui é você? Você até tem que confirmar que isso é uma maneira de você afirmar para o algoritmo, sim, sou eu, pode continuar nessa direção, seu cálculo deu certo. Ou não sou eu, seu cálculo deu errado, ajusta aí os parâmetros. Esses algoritmos que fazem esse tipo de identificação são conhecidos como algoritmos de inteligência artificial, mas mais especificamente Deep Learning, que são processos bem complexos, mas de maneira geral você tem uma rede de informação que vai sendo alimentada conforme a rede vai acertando. Então essas imagens já catalogadas e já identificadas ajudam a rede a ter um nível de acerto mais alto. Só que diferente do seu celular, o Facebook não tem um modelo 3D perfeito do seu rosto. Então ele acaba errando às vezes. No meu caso, o Facebook confunde direto eu com a minha irmã. Nós não somos gêmeos, mas nossas proporções são um pouco parecidas. Então o Facebook de vez em quando erra, ele acha que eu sou ela, que ela é eu, sou eu. Meio confuso. Então no Facebook, quando surge uma foto nova, ele vai comparar com várias possibilidades, vários possíveis matches e vai encontrar o que é mais provável e vai perguntar, é você? Isso a gente está falando de uma companhia de bilhões de dólares que tem a infraestrutura de fazer esse tipo de rede. Assim, são milhões, bilhões de pedaços de informação que estão contidos nessa rede. Então a gente falou aqui de alguns usos comuns, a gente tem a questão da conveniência, né? Você poder desbloquear o seu celular com o seu próprio rosto, isso é muito prático. Mas tem também umas questões para serem discutidas sobre privacidade. Tipo câmeras de segurança, elas deveriam ter a capacidade de reconhecer cada pessoa que passa por elas? Tem a questão de você poder localizar suspeitos ou criminosos e aí chamar a polícia pro local e prender a pessoa. Tudo bem, mas e se ele errar? E se ele identificar um inocente como um suspeito? A vida dessa pessoa vai virar um caos.
Com o nosso celular, a gente pode aprovar ou negar que ele use o nosso rosto para desbloquear. No Facebook, você pode desativar essa função também. Quando você anda na rua, você não pode dizer para aquela câmera te reconhecer ou não. É com todo mundo. Fora que também, será que os lugares precisam avisar que a câmera deles tem reconhecimento facial? A questão da transparência também é importante. Essas questões são muito debatidas na área de direito e tecnologia e ética, até porque não tem resposta. Tem também questões raciais que acabam atrapalhando o problema. Como eu expliquei, para você desbloquear o seu celular com seu próprio rosto, você precisa treinar. Esse conceito de treinamento para esse tipo de inteligência artificial é a primeira etapa do processo. Você precisa primeiro treinar essa rede com muita informação para ela ser capaz de aprender sozinha e de identificar sozinha. Só que, dependendo do conjunto de dados que você usa para treinar essa rede vai ser enviesada. Se eu só usar fotos de pessoas brancas para treinar a rede para identificar pessoas, ela vai errar a identificação de pessoas negras, ou pessoas asiáticas, ou pessoas diferentes dos dados que eu usei para treinar. Isso já aconteceu antes, algoritmos tinham problemas para identificar pessoas negras porque os dados de treinamentos eram de pessoas brancas. Mas isso é muito importante na área de machine learning, de forma geral, essa questão do viés no treinamento e no resultado, isso também é muito estudado. E falando nessa questão do treinamento, teve polêmicas com o FaceApp, com o Snapchat, de usarem seus dados para fins não explicitados. Esses fins costumam ser justamente treinar essas bases. Então, quando você segura o seu celular e usa o Snapchat ou usa o FaceApp, eles podem estar usando os seus dados para melhorar os modelos que eles fazem das pessoas. Saiba que se o FaceApp não fosse bem treinado, ele não conseguiria pegar o meu rosto e botar um cílio, ou botar uma ruga, para me transformar em bebê, me transformar em velho, ele não seria capaz, porque ele não teria um treinamento bom. Então isso que ele faz, hoje em dia, só é possível porque ele teve um treinamento bom. E ele só teve um treinamento bom porque ele teve dados das pessoas. É um processo que se retroalimenta. Eu, quando uso um sistema desse, ele só funciona bem porque ele foi bem treinado, e eu, usando um sistema desse, ajuda a treinar ainda mais. O uso contínuo dessas ferramentas só faz ele melhorar. Teve até um boato de que o dono do Snapchat, na verdade, era a CIA ou FBI, sei lá, e ele estava criando modelos 3D dos rostos das pessoas para conseguir identificarem criminosos ou procurados. Eu acho difícil o FBI ser dono do Snapchat, mas essa questão de criar modelos 3D dos usuários eu não acho impossível, mas entra muito a questão ética. Será que eles falariam isso nos termos de uso? Tem legislações na internet para tentar proteger desse tipo de coisa, tipo a GDPR, que é General Data Protection Regulation, para tentar ser mais claro nessa questão de consentimento, do tipo, quando você usa o Snapchat, que dados de fato você está dando para eles? Mas isso é muito de agora, e a tendência é só melhorar essa questão da transparência e do consentimento que você dá para empresas. Só que, claro, tem muitas empresas de má fé e esse tipo de coisa pode acontecer, enfim, tem que tomar cuidado. E outra coisa interessante, em São Francisco, em 2019, que é lugar do Vale do Silício, todas as empresas de tecnologia estão lá, em 2019 eles baniram tecnologias de reconhecimento facial. Ou seja, as câmeras de segurança não podem usar esse tipo de coisa. Isso foi feito por conta dessas questões polêmicas de privacidade, ética e até de possíveis vieses nas informações. Enfim, tem muitas questões éticas, mas sem muitas respostas. A galera tá estudando, tá publicando, a academia fica debatendo esse tipo de questão. A tecnologia tá lá, ela tá sendo melhorada, as pessoas vão trabalhando nelas, mas a questão do uso aí é um pouco mais complicada. Então espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido alguma coisa. Dá um like, comenta aqui o que você achou, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram. E acho que é isso, propaganda. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!